Talvez não de um jeito óbvio. Talvez não de um jeito que admitimos em voz alta. Talvez nem saibamos dar esse nome. Mas o medo está ali, silencioso, constante, escondido em hábitos que já se tornaram automáticos. Na forma como pegamos o celular antes mesmo de despertar por completo. Na necessidade de preencher cada intervalo. Na pressa de colocar som onde existe silêncio. Na urgência de procurar distração assim que surge um espaço vazio. Na dificuldade de simplesmente ficar. Ficar sem fazer. Ficar sem responder. Ficar sem correr para a próxima coisa. Ficar sem escapar de nós mesmos. Temos dificuldade de permanecer em quietude. Mais do que gostamos de admitir. Porque a quietude parece estranha em um mundo que nos ensinou a associar valor com movimento, com produtividade, com velocidade, com resposta imediata, com estímulo constante, com estar sempre ocupado, sempre disponível, sempre avançando para algum lugar. Fomos ensinados a acreditar que parar é perigoso, que desacelerar é perder tempo, que diminuir o ritmo é ficar para trás, que não estar ocupado é desperdiçar a vida. E assim, quase sem perceber, começamos a desconfiar do silêncio. Começamos a olhar para a quietude como se ela fosse ausência, como se fosse um buraco, como se fosse um espaço que precisa ser preenchido o mais rápido possível. Se surge uma pausa, queremos eliminá-la. Se surge o silêncio, procuramos ruído. Se o dia oferece um espaço aberto, corremos para ocupá-lo. Ficamos especialistas em evitar a própria presença. E aos poucos, confundimos quietude com vazio. E o vazio, decidimos, deve ser perigoso. Algo desconfortável. Algo improdutivo. Algo inútil. Algo que significa que nada está acontecendo. E se nada está acontecendo, pensamos, então talvez estejamos perdendo tempo. Talvez estejamos ficando para trás. Talvez outras pessoas estejam avançando enquanto nós estamos parados. Talvez o silêncio não seja paz, mas ameaça. Porque quando tudo se cala, começam a aparecer coisas que vínhamos empurrando para o fundo. Pensamentos que evitamos, emoções que adiamos, cansaços que não nomeamos, perguntas que não queremos responder, verdades que ainda não tivemos coragem de encarar. Então continuamos nos movendo, continuamos preenchendo, continuamos consumindo, continuamos respondendo, continuamos correndo atrás da próxima tarefa, da próxima distração, do próximo estímulo que mantém a mente ocupada o tempo suficiente para não sentir demais, para não ouvir demais, para não ficar tempo demais com aquilo que realmente vive dentro de nós. Encontramos 1000 formas de estar em toda parte, menos aqui, menos conosco. Mas a quietude não é vazio. A quietude é o lugar onde o que está disperso começa a voltar. É o lugar onde o ruído afina o suficiente para que você escute o que esteve ali o tempo todo. A sua voz, o seu ritmo, o seu sentir, a sua necessidade real, a sua verdade mais íntima. É na quietude que você começa a perceber o que realmente dói, o que realmente falta, o que realmente importa, o que realmente deseja. Separado finalmente de tudo aquilo que o mundo disse que você deveria desejar. Porque o mundo fala alto, fala o tempo inteiro. Diz como você deveria viver, como deveria parecer, como deveria se curar, quanto deveria produzir, quão disponível deveria estar, quão rápido deveria melhorar, quão bem deveria sustentar tudo. E se você não faz pausas de vez em quando, a voz do mundo começa a soar como se fosse sua.
você começa a confundir pressão com propósito, exigência com verdade, hábito com convicção, correria com vida. É por isso que a quietude importa tanto, porque é na quietude que você se reencontra. Não com a versão de si que funciona, responde, rende, se adapta e acompanha tudo, mas com a parte mais silenciosa, mais profunda, mais verdadeira, aquela que existe por baixo do desempenho, aquela que talvez não tenha respostas imediatas, mas carrega uma sabedoria antiga, aquela que não precisa gritar, mas sabe, aquela que ficou esperando, com paciência, através de todo o barulho por um momento de silêncio em que finalmente pudesse ser ouvida. Esse eu mais verdadeiro não precisa de tanto quanto você imaginou. Não precisa que você resolva tudo agora. Não precisa que você se reinvente toda semana. Não precisa de uma resposta instantânea para cada dúvida. Não precisa de estímulo constante. Não precisa de excesso. Precisa de algo muito mais simples. E talvez justamente por isso, muito mais difícil. Precisa que você pare um pouco. Que deixe de fazer. Que deixe de perseguir. Que solte por um instante a necessidade de preencher tudo. Que resista ao impulso de fugir para outra coisa. Que permaneça, apenas por alguns minutos, com a sua respiração, com o espaço à sua volta, com o peso do seu corpo, com a realidade de estar vivo aqui e agora. Isso parece pouco, mas não é. Na verdade, pode ser uma das coisas mais importantes que você fará por si. Porque tudo que você constrói, tudo que oferece, tudo que sustenta, tudo que entrega às pessoas, ao trabalho, aos sonhos, à família, ao seu mundo interior, tudo isso vem de algum lugar. E se você nunca volta a esse lugar, se continua retirando do poço sem deixá-lo se encher de novo, chega uma hora em que algo dentro de você começa a secar. Não de repente, não de forma dramática, mas daquele jeito silencioso com que as coisas se desgastam quando passam tempo demais sem descanso. Então você continua funcionando, mas com menos vida. Continua aparecendo, mas com menos presença. Continua fazendo, mas com menos clareza. Continua falando, mas cada vez mais longe da própria verdade. Continua vivendo, mas desconectado da fonte que dá sentido ao que faz. A quietude é onde o poço volta a encher. É onde as partes dispersas de você começam a se reunir. É onde algo que vinha fragmentado começa a se reorganizar por dentro. É onde a clareza não chega porque você a forçou, mas porque pela primeira vez em muito tempo você lhe deu espaço. Há verdades que não aparecem quando são perseguidas. Elas aparecem quando você aquieta. Há decisões que não se revelam no meio do ruído. Há respostas que não nascem de pensar mais, mas de escutar melhor. Há percepções que só emergem quando o excesso de fora para de ocupar tudo. A quietude devolve essa possibilidade. Nem sempre de um jeito grandioso. Às vezes ela não vem como revelação. Não vem como epifania. Não vem como uma emoção intensa. Às vezes chega como algo muito mais sutil e muito mais verdadeiro. Um pequeno alívio no peito, uma sensação de retorno, uma presença calma que não precisa se explicar, uma clareza suave que apenas diz: você estava longe de si.
E talvez essa seja uma das formas mais profundas de cansaço. Existe um tipo de exaustão que não se resolve apenas dormindo. É a exaustão de viver por tempo demais desconectado do próprio centro. De passar os dias reagindo em vez de habitando. De estar sempre acessível para o mundo e quase nunca disponível para si. De saber tantas coisas sobre o que acontece fora e tão poucas sobre o que está acontecendo dentro. A quietude começa a curar isso. Porque na quietude você volta a perceber o que estava sentindo e havia deixado de sentir. Volta a perceber o que o corpo tenta dizer há muito tempo. Volta a perceber o que o drena, o que o sustenta, o que já perdeu o sentido, o que ainda faz por medo, o que repete por inércia, o que chama de rotina, mas na verdade já virou distanciamento de si. Você começa a ouvir o cansaço antes que ele vire colapso, a tristeza antes que ela endureça, o desejo antes que ele seja soterrado pelo urgente. Isso não é vazio, isso é intimidade consigo. Isso é presença, isso é voltar para casa. E talvez seja exatamente por isso que a quietude assusta tanto. Porque quando você finalmente para, já não consegue se esconder tão facilmente. O silêncio não traz apenas paz, ele também traz verdade. E às vezes a verdade é desconfortável antes de ser libertadora. Às vezes, na quietude, você percebe o quanto se abandonou, o quanto se exigiu, o quanto viveu voltado para fora, o quanto confundiu estar ocupado com estar vivo, o quanto transformou a correria em identidade. Mas perceber isso não é castigo, é começo, é retorno. A quietude não vem para esvaziar você. Ela vem para mostrar o que já está aí. Vem tirar um pouco do ruído para que você enxergue com mais honestidade. Vem devolver volume à sua própria voz. Vem lembrar que por baixo da pressa, das metas, das respostas automáticas e do personagem funcional, ainda existe alguém esperando para ser encontrado novamente. Você. Não a sua versão mais eficiente, não a sua versão mais admirável, não a sua versão que dá conta de tudo. Você, a pessoa real, a que sente, a que se cansa, a que precisa de ternura, a que talvez esteja há muito tempo pedindo descanso de formas que ninguém percebe. A que segue esperando em meio a uma vida tão acelerada o momento em que finalmente será ouvida sem interrupção. A quietude é esse momento. Não como perfeição, não como fuga do mundo, não como uma fantasia de paz permanente, mas como um espaço pequeno e sagrado em que você para de fugir da própria companhia. E talvez seja exatamente disso que precisamos agora. Não mais informação, não mais barulho, não mais conselhos gritando de todos os lados. Talvez precisemos de espaço, de silêncio, de presença real, de alguns minutos sem excesso, de um lugar onde a alma consiga voltar a respirar. Porque muitas vezes não é que você não saiba o que sente. É que não ficou tempo suficiente em quietude para deixar isso emergir. Muitas vezes não é que você não saiba qual decisão precisa tomar. É que a voz do mundo está tão alta que a sua própria clareza não consegue atravessar. Muitas vezes não é que você esteja sem resposta. É que vive longe demais da única fonte a partir da qual essa resposta poderia ser reconhecida com verdade. A quietude abre essa porta, e ela faz isso sem violência,
Não exige, não empurra, não força, não grita. Ela apenas espera. A quietude sempre espera. Mesmo quando você a evita, mesmo quando preenche o dia inteiro para não chegar até ela, mesmo quando aprendeu a funcionar tão bem no ruído que quase esquece de si, ela continua ali, como uma porta aberta, como uma margem segura, como um lugar para o qual você pode voltar quando já não quiser continuar vivendo tão disperso. Talvez você esteja há muito tempo longe de si. Talvez tenha aprendido a funcionar tão bem nessa distância que quase já não a percebe. Você cumpre seus dias, responde mensagens, toma decisões, atende demandas, segue em frente. E de fora, tudo pode parecer normal. Mas dentro existe uma sensação difícil de nomear. Uma espécie de desencontro, como se você estivesse presente, mas não por inteiro. Como se a vida passasse por você, sem realmente tocá-lo até o fundo. Isso também acontece quando falta quietude. Porque a quietude não apenas descansa você, ela reúne você. Ela reorganiza, integra. Aproxima o que estava fragmentado, acalma o que estava correndo, amolece o que endureceu, clareia o que estava confuso. E não porque você fez um grande esforço, mas porque finalmente parou de se empurrar por tempo suficiente para escutar o que o coração já sabia, antes que a mente se enchesse de tanto barulho. Por isso, a quietude não é perda de tempo, não é improdutividade, não é falta de ambição, não é atraso. É retorno, é voltar à fonte, é lembrar de onde você quer viver, é recuperar algo que nenhuma pressa pode oferecer. O mundo ensinará você a admirar a velocidade. A quietude ensinará você a reconhecer a verdade. O mundo recompensará a sua disponibilidade constante. A quietude ensinará você a estar realmente presente. O mundo dirá que seu valor aumenta quando você faz mais. A quietude lembrará que seu valor nunca começou no seu desempenho. E talvez você precise ouvir isso de novo. Talvez precise parar de medir a própria vida apenas pelo que produz, pelo que entrega, pelo que sustenta, pelo que consegue dar conta. Talvez precise de um momento em que não tenha que provar nada. Um momento em que você não seja função, nem resposta, nem tarefa, nem resultado. Apenas uma pessoa respirando dentro da própria vida. E isso basta, mais do que você imagina. Porque muitas vezes, voltar para si não acontece em decisões grandiosas. Acontece em gestos pequenos, em apagar o ruído por alguns minutos, em sentar sem tela, sem música, sem distração. Sem a necessidade de transformar tudo em algo útil, em olhar pela janela sem pressa, em caminhar sem preencher cada passo com conteúdo, em deixar de correr para a próxima coisa e permitir-se sentir a que já está aqui. Esses momentos parecem simples, mas carregam uma força imensa. Porque toda vez que você escolhe a quietude, ainda que por pouco tempo, ensina algo ao seu ser inteiro. Ensina à alma que ela ainda pode voltar. Ensina ao corpo que ele não precisa permanecer o tempo todo em alerta. Ensina à mente que ela não precisa resolver, prever,
planejar e produzir sem parar. Ensina ao coração que ainda existe um lugar onde ele pode ser ouvido. E aos poucos, você se lembra. A paz nem sempre vem quando o mundo muda. Às vezes ela vem quando você permanece tempo suficiente consigo para lembrar quem é por baixo de todo o ruído. Volte para isso. Não de forma perfeita, não para sempre, não com rigidez, não como mais uma meta. Você não precisa desaparecer do mundo para encontrar quietude. Não precisa de horas inteiras se isso parecer impossível. Não precisa transformar a pausa em mais uma performance. Só precisa começar a abrir espaço. Um pouco. Com honestidade. Com suavidade. Sem exigir de si uma experiência impecável, sem transformar a quietude em outra coisa que precisa ser feita do jeito certo. Só volte, nem que seja por um instante, só o suficiente para lembrar como é estar aqui, realmente aqui, com você, sentindo a própria respiração, sentindo o peso do corpo sustentado pela terra, percebendo que nem tudo precisa ser resolvido agora, percebendo que nem todo silêncio é vazio, percebendo que a pausa não retira você da vida, ela devolve. Porque bem ali, onde parecia que não havia nada, na verdade estava você, esperando por você mesmo. Sua calma, sua verdade, seu cansaço pedindo ternura, sua clareza esperando espaço, seu coração tentando falar sem precisar competir com o mundo inteiro. A quietude não é ausência, não é buraco, não é carência, não é falta. É presença sem interrupção. É o lugar onde você deixa de se espalhar. É o lugar onde recolhe as partes de si que ficaram presas em cada pressa, em cada obrigação, em cada distração. É o lugar onde você volta à versão mais inteira de si mesmo. E talvez por isso, mesmo que a quietude assuste, você também a deseje. Porque existe algo dentro de você que sabe, algo que reconhece que não dá para viver sempre voltado para fora. Algo que entende que saturação não é vida. Algo que ainda se lembra, mesmo que vagamente, de que já existiu uma forma mais simples, mais verdadeira, mais sua de estar presente. A quietude é o caminho de volta para isso. Ela não vem tirar o mundo de você, vem devolver você a si mesmo dentro do mundo. E quando isso acontece, mesmo que por poucos minutos, alguma coisa muda. Talvez não do lado de fora, talvez não imediatamente, talvez não de forma visível para ninguém. Mas dentro, sim. Dentro começa a abrir espaço. Dentro o ruído diminui. Dentro nasce uma forma diferente de estar vivo. Mais enraizada, mais clara, mais honesta, mais descansada, mais sua. Talvez você esteja há muito tempo longe de si. Então ouça isto com calma. A quietude não é algo de que você precisa ter medo. A quietude é o caminho de volta. Volte para ela, devagar, com gentileza, sem pressão. Como quem retorna à casa depois de tempo demais fora.
porque é ali que você se lembra. Você nunca esteve vazio, só esteve longe. Se esta mensagem encontrou você no momento certo, deixe o seu like para que ela possa alcançar mais corações. E se fizer sentido, compartilhe com alguém que talvez também precise ouvir isso hoje. Se quiser, me conta aqui nos comentários. Em que momento da sua vida você sente que precisa começar a se tratar com mais gentileza?